que o namorado da sua filha fez que mudou pra sempre a forma como vocês o viam? Eu não gostei dele no momento em que ele entrou na minha casa. Ele era educado, claro, e sorria muito, mas parecia uma atuação. Ele usava uma camiseta de alguma banda, cheirava levemente a erva e tinha uma daquelas unhas com esmalte preto lascado, que me fez pensar, este garoto não possui uma chave de fenda. Minha filha tinha apenas 20 anos na época. Era brilhante, ambiciosa, tinha planos de começar a faculdade de enfermagem. E esse cara parecia apenas uma âncora a puxando para baixo, mas eu mantive minha boca fechada porque, depois de perder minha esposa, prometi a mim mesmo que escolheria minhas batalhas com cuidado. Ela faleceu quando nossa filha tinha 12 anos, e fomos só nós dois depois disso. Eu a criei com tudo o que eu tinha. Caronas de manhã cedo, sessões de estudo tarde da noite e crises de choro por causa das inscrições para a faculdade. Ela era o meu mundo inteiro, e esse cara eu não queria dizer em voz alta, mas achei que ele poderia quebrar esse mundo. Imaginei que não duraria. E dei a eles 3 meses no máximo, mas 3 meses se transformaram em 6, depois em 1 ano. E então, uma noite eu estava assistindo ao noticiário com um sanduíche em uma das mãos, quando ela entrou, com as bochechas vermelhas e os olhos já marejados. Ela ficou ali por um segundo antes de dizer, pai, estou grávida. Eu não disse nada de imediato, apenas fiquei sentado enquanto a casca do meu sanduíche virava pó na minha boca. Ela chorou, e eu a abracei. Ela disse que não foi planejado, que não estava pronta, que estava com medo, e então ela me perguntou se eu a odiava. Eu disse que não, mas a verdade é que eu estava com raiva, não dela, dele. E eu estava apavorado. Mais tarde naquela semana, ele ligou e pediu para vir conversar. Eu não queria vê-lo, mas disse que sim. Ele apareceu com uma pasta cheia de currículos impressos e um tique nervoso no joelho. Sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e perguntou se poderíamos conversar. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse, eu sei que você acha que sou um inútil. Eu não neguei. Então ele pegou um caderno e o deslizou para mim. E dentro havia planos de orçamento, de verdade, com detalhamentos mensais, metas de economia, coisas que ele havia pesquisado no Google sobre cuidados pré-natais e plano de saúde. Ele me disse que parou de fumar, que estava diminuindo a bebida, que estava trabalhando à noite descarregando caminhões em um armazém e que planejava se matricular em um curso técnico, porque alguém tem que alimentar esse bebê, certo? Mas então ele disse algo que ficou comigo. Eu não acho que a mereço, mas eu quero merecer. Então estou tentando. Ficamos em silêncio depois disso. Ele não me pediu nada. Apenas disse que queria que eu soubesse qual era a sua posição. Eu não o perdoei imediatamente, nem sequer gostei dele de imediato, mas respeitei o fato de ele ter aparecido. Algumas semanas depois, minha filha teve que ficar de repouso absoluto no início da gravidez, e ela estava infeliz, agoniada por ficar presa em casa, assustada, constantemente desconfortável. E foi aí que eu realmente o vi. Ele passava lá todas as manhãs antes do turno dele, trazia frutas e torradas para ela, massageava seus pés sem que ela pedisse. Ele descobriu como fazer aquelas pequenas refeições congeladas para que eu não tivesse que cozinhar todas as noites. Uma vez, entrei e o vi assistindo a episódios antigos de Friends com ela, imitando a risada boba dela só para fazê-la sorrir, e ela riu tanto que fez um barulho com o nariz. E eu juro que não ouvia aquele som desde que a mãe dela morreu. Ele esteve presente em todas as consultas, fez perguntas, tomou notas, e quando o trabalho de parto começou e foi difícil, tipo 16 horas de dificuldade, ele não saiu do lado dela um único momento. Eu estava andando de um lado para o outro no corredor do hospital, meio que esperando que ele cedesse sob pressão, mas quando o médico disse que havia complicações, que talvez precisassem fazer uma cesárea de emergência, eu o vi ficar pálido, depois pegar a mão dela e sussurrar. Aconteça o que acontecer, nós damos um jeito. E eles deram. Eu segurei minha neta na manhã seguinte, e pela primeira vez em anos, chorei. Ela tinha uma pequena covinha na bochecha esquerda, assim como minha esposa. Nós os levamos para casa 2 dias depois, e ele carregou tudo para o apartamento, sacolas de supermercado, bolsas do bebê, o bebê conforto. Ele parecia exausto, mas não reclamou uma única vez. Naquela noite, o encontrei dormindo em uma cadeira com o bebê em seu peito e minha filha segurando sua mão. Alguns meses se passaram e um dia passei lá sem avisar com uma caixa de ferramentas, porque ela mencionou que a pia estava vazando. Quando entrei, o encontrei sentado à mesa da cozinha, ajudando minha filha com o dever de casa da faculdade de enfermagem, enquanto balançava o bebê com o pé. Ele olhou para cima, sorriu e disse, e aí, coroa, quer um sanduíche? E naquele momento, percebi que não o via mais como o cara que arruinou a vida da minha filha. Eu o vi como o homem que a salvou. Ele deu a ela estabilidade quando eu não podia estar lá a cada segundo, ele a fez rir quando tudo o que ela queria era chorar, e ele apareceu quando mais importava. No próximo mês, eles vão se casar e vou levá-la ao altar e tem um discurso planejado, curto e direto. Apenas uma linha, na verdade. Vou levantar minha taça e dizer, ele conquistou essa família do jeito mais difícil e nós somos melhores por causa disso.